Nós falamos em impulso, quando nós falamos em quantidade de movimento, a física traz para nós uma relação que eu vou começar com um exemplo prático para que você possa entender. Vamos imaginar uma criança, e essa criança esteja lá no parquinho de diversões, sentada no balanço. Criança no parque de diversões, sentadinha lá no balanço, só que ela não está em movimento, ela está sentadinha, parada. Essa criança, para começar a se balançar, para poder utilizar esse equipamento que está aqui, precisa do quê? Para que ela possa se movimentar, é necessário que exista uma força atuando sobre esse conjunto, balança e criança. Isso é o que a gente vai estudar hoje. Quando nós tivermos uma força atuando sobre esse corpo, que permita esse corpo se movimentar, determinado tempo aplicado a força sobre ele, vamos estar diante do estudo do impulso. Então, a primeira coisa que nós vamos estudar hoje é entender o impulso. O que seria o impulso? O impulso seria aplicar a força sobre um determinado corpo dentro de um intervalo de tempo. O impulso, na física, é a força aplicada sobre um corpo vezes o tempo que isso ocorreu. Força vezes ΔT. Qual seria a unidade, Vanks? Bom, relacione a fórmula sem precisar decorar. Força é dada em newtons, vezes o tempo é dado em segundos. Então, a unidade de impulso é newton vezes segundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender hoje é isso. Existe também uma segunda maneira de você conseguir calcular o impulso, que é quando você utiliza esse conhecimento gráfico. Vou fazer um desenho aqui da força em função do tempo. Vou colocar um desenho aqui de um gráfico. Aqui tem uma área A. Se você calcular a área deste gráfico, você vai encontrar o impulso. Então, duas maneiras iniciais aqui já apresentadas para você de encontrar a grandeza impulso. Você pega a força aplicada, multiplica pelo tempo que você aplicou esta força. Ou, pegue o gráfico, calcule sua área. Bom, a primeira situação que eu citei dessa criança sentadinha lá no balanço, parada, ver alguém empurrou. Relacionei com impulso. Agora nós vamos falar uma outra situação. Eu vou pegar uma segunda situação e você vai raciocinar junto comigo para a gente poder ter um entendimento, tá? Vamos imaginar agora aqui uma segunda situação. Vou pegar aqui uma vidraça, tá? Considerar uma vidraça qualquer. E aí alguém vai fazer um arremesso com a mesma força, com uma bolinha de papel, e outro alguém vai fazer o arremesso com a mesma força de uma pedra. Se você analisar sem precisar conhecimento físico, se você analisar essa situação, aplicada a mesma força de arremesso de uma bola de papel e a mesma força aplicada arremessando uma pedra contra a vidraça, vamos ver que o resultado desses arremessos serão diferentes. A bola de papel vai bater no vidro e vai voltar. A pedra lançada na vidraça certamente vai quebrar essa vidraça. A isso nós damos o nome de quantidade de movimento. Quantidade de movimento. O que é que mudou ali, Vanks? Você tem variações tanto na massa dos corpos, né? A bolinha de papel e a pedra possuem massas diferentes, e também tem velocidades diferentes. Então, o que é que eu vou fazer? Quantidade de movimento na física, a gente também pode chamar isso aqui, você vai encontrar nos livros de física, bem como no seu material, momento linear. O que é que seria a quantidade de movimento? Vou explicar para você nesse momento. A quantidade de movimento seria a massa de um corpo vezes a velocidade que ele possui. Impulso é força vezes tempo. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Vamos raciocinar. Unidade de massa, quilograma, vezes unidade de velocidade, metro por segundo. Então não precisa ficar decorando, basta olhar para a fórmula. Claro, não precisa você ficar se preocupando. Vanks, eu acho tão interessante a física, porque cada vez que você fala da física, você vincula isso à nossa realidade. A física, meus amigos, ela está presente na nossa vida o tempo inteiro. Olha um exemplo que eu vou colocar aqui. Vou pegar aqui dois jovens, tá? Aqui um jovem grandão, de massa 80 quilogramas,
que se desloca para a direita com velocidade de 1 metro por segundo. Aqui do lado vem um menorzinho, uma massa de 50 kg, que vem com a velocidade de 2 metros por segundo. Eles estão indo um de encontro ao outro, vão se chocar. Só a título de curiosidade, se a gente analisasse rapidamente, sem ter conhecimentos físicos no entendimento, o que nós vamos dizer? Coitadinho do pequenininho, o grandão vai bater nele e vai arrastá-lo. Não, não vai acontecer isso, acredite. Se você pegar esse jovem aqui que eu vou chamar de 1, esse jovem aqui que eu vou chamar de 2 e calcular a quantidade de movimento, você vai ver uma coisa interessante. A quantidade de movimento do grandão, massa vezes velocidade, 80 vezes 1, vai te dar o quanto? 80. A quantidade de movimento do menorzinho, 50 vezes 2, vai dar quanto? 100. Conclusão, não vai ser o grande que vai arrastar o pequeno. Muito pelo contrário, o pequeno vai arrastar o grande. Quando eles dois se chocarem, o deslocamento vai acontecer para o lado esquerdo e não para o lado direito. Onde é que eu quero chegar? Não basta analisar a quantidade de movimento olhando apenas para a massa. Você tem que olhar para o produto massa vezes velocidade. A física realmente é apaixonante. Vamos lá. Quando você continua no estudo do impulso da quantidade de movimento, você vai se deparar com o teorema do impulso. Teorema do impulso. O que é que diz o teorema do impulso? O impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Ou seja, se você quiser escrever, você pode escrever assim. O impulso de um corpo, eu vou escrever, fica mais bonitinho e a gente vai fixando os conceitos. Eu não gosto de que você decore conceitos. Eu quero que você tenha compreensão em um determinado instante. O impulso de um corpo em um determinado instante, vamos lá, é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o que é variação? Quando a gente fala em variação, aparece aquele delta. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, final menos inicial. Ah, lembrei sim. Por exemplo, variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Variação de espaço. Espaço final menos espaço inicial. Variação de quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Você queria assim, ó. Quantidade de movimento final, mv, menos inicial, mv0. O v é a velocidade final e o v0 é a velocidade inicial. Daqui, amigos, você pode tirar uma outra fórmula. Não estou mandando você decorar fórmulas, eu quero só que você entenda. O que é impulso? Impulso é força vezes ΔT. Então, eu vou ter aqui mv menos mv0. Qual é a preocupação que eu estou querendo passar para você? Não preocupação, esclarecimento. É que em cima de uma única relação, você pode derivar outras. Ó. Impulso é a variação da quantidade de movimento, mv menos mv0. Aqui eu posso concluir, coloco a relação do impulso, que é força vezes ΔT, e pode acontecer de exercícios que venha massa, velocidade, tempo, e aí você não vai ter dificuldade de fazer, tá bom? Beleza? Então tá, vamos lá para o item D, que eu vou te apresentar agora. Vou te apresentar agora um sistema isolado. Quando a gente estuda lá na física calorimetria, a gente estuda o comportamento do calor, as variações de temperatura. Quando a gente fala num sistema termicamente isolado, a gente tenta dizer para os alunos que estão estudando isso, que o corpo não vai sofrer mudanças porque não vai trocar calor com o meio ambiente. Ou seja, você está dentro de um isolante térmico, dentro de uma garrafa térmica ou de qualquer outra estrutura, a troca de calor com o meio vai tentar ser impedida. Sistema isolado é a mesma coisa. Eu vou estar dentro de um sistema, eu vou estar aqui dentro, eu não vou permitir que forças atuem aqui. Ó. Então, o que seria a definição de sistema isolado para nós? Nenhuma força externa, nenhuma força externa, ou seja, nada que vem de fora, tá? Que você tenha, vai atuar. Pronto, eu não vou sofrer influência dessa estrutura. Ou, havendo forças externas, ela é tão pequena que você despreza.
Vendo força externa, ela deve ser desprezível. É tão pequena que você nem considera para efeito de cálculo de resultante. Tá bom? Isso aqui seria um sistema isolado. Quando é que é o sistema isolado? Tem uma força atuando sobre a minha estrutura. Ou tem uma força, vamos atuando, mas ela é tão pequena que a gente nem liga para ela de tão pequena que ela é. O conceito de sistema isolado seria isso. E agora eu vou falar para você do princípio da conservação. O que seria o princípio da conservação? O que significa conservar? Manter. Princípio da conservação. Bom, quando eu falo em princípio da conservação, eu trouxe alguns exemplos para a gente poder trabalhar. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Só pela afirmação aqui, tu já deve estar dizendo assim, eu já sei o que é. O que é que seria o princípio da conservação da quantidade de movimento? Muito simples. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Ah, entendi. O que começa, termina. É sistema conservativo. Beleza? Isso aqui é a apresentação inicial do que a gente precisa ter noção. A gente precisa ter noção de quê? Nós precisamos ter noção do que vem a ser impulso. Nós precisamos ter a noção do que vem a ser quantidade de movimento. Nós temos que conhecer o teorema do impulso. E nós temos que conhecer o princípio da conservação. Quer ver como você aprendeu os 4? Você é muito inteligente. Ó, princípio da conservação. Eu vou anotar aqui do lado, mas eu sei que antes que eu anote, você já está tudo na sua cabeça. Quer ver? Como é que eu calculo impulso? Impulso é igual a força vezes a variação de tempo da atuação dessa força. Quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade que ele está submetido. Teorema do impulso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Pode ser escrito como força vezes ΔT igual a mv menos mv0. É o princípio de conservação. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Viu como você sabe tudo? Pois bem. Isso posto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns exemplos que não estão em sua apostila, mas que são necessários, e não se preocupe, a sua aula vai ficar gravada, para que a gente possa treinar algumas situações. Eu vou colocar aqui, ó, determine, eu vou fazer vários exemplos aqui. Determine o impulso produzido pela força no intervalo de 0 a 10 segundos. Impulso produzido pela força F determine o impulso produzido pela força F no intervalo de 0 a 10 segundos. Bom, essa primeira situação que eu estou citando para você é uma situação que vai ser apresentada na forma de gráfico. Você lembra como é que a gente faz quando tem um gráfico? Meu Deus, que gráfico torto. Vamos arrumar isso aqui, né, para ficar bonitinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ver se eu faço melhor aqui para você. Tá? Então, impulso da força F entre 0 e 10 segundos. Vamos tentar fazer aqui de tal maneira que a gente consiga visualizar melhor. Aqui o gráfico. Ó. Aqui está o gráfico, está aqui o 0, está aqui o 10, as forças que são verificadas nessa situação. 80 newtons, 120 newtons. Bom, quando eu tenho uma situação de impulso que envolve gráfico, eu preciso calcular essa área bem aqui, ó. Aí, meu amigo, você tem que dar uma olhada e verificar que figura é essa que você está vendo. Que figura é essa que você tem na estrutura do seu gráfico? Essa figura que eu estou destacando aqui é um trapézio. Então, eu vou fazer a área do trapézio. Antes, eu não lembro. Tem que lembrar, amigão. Como é que calcular a área do trapézio? Soma das bases vezes a altura sobre 2. É isso aqui que você tem que lembrar. Então, vamos fazer como? O impulso vai ser igual. Base maior. Base maior é essa grandona aqui. Base menor é essa pequenininha aqui. E aqui embaixo vai ser o quê? A sua altura. Então, vamos lá. Impulso.
Base maior. Quem seria a base maior? 100. Não, 120, perdão. Base menor? 80. Altura? 10. Ah, mas a altura na horizontal? Não tem problema. Dividido por 2. O meu impulso vai ser 200 vezes 10 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2.000 dividido por 2. Impulso vai ser 1.000. Qual a unidade de impulso? Newton vezes segundo. Esse é o primeiro exemplo que eu queria trazer para você. Calcular o impulso fazendo uso de quê? De um gráfico. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou apresentar para você o segundo exemplo. E nesse segundo exemplo, o que é que nós vamos trazer? No segundo exemplo, nós vamos trazer um jogador de futebol, dá um chute numa bola com uma força de 500 newtons. Um chute em uma bola com força 500 newtons. Tá? 500 newtons. O contato com a bola dura 0,1 segundo. O contato com a bola dura 0,1 segundo. A pergunta é: determine a intensidade do impulso nesta situação. Determine o impulso na referida situação. Amigos, o que é impulso? O impulso, galera, é a força aplicada sobre um corpo vezes o tempo que isso aconteceu. Neste caso específico aqui do atleta, o impulso vai ser calculado como? Força vezes ΔT. Não tem velocidade da bola. Se tivesse velocidade da bola, tu ia ter que trabalhar com o teorema do impulso, trazendo quantidade de movimento para a jogada. Neste caso, não. Aqui eu vou fazer simplesmente 500. Qual foi o intervalo de tempo que durou o contato do chute? 0,1 segundo. Quando eu fizer 500 vezes 0,1, eu vou encontrar 50 newton vezes segundos. Vamos fazer mais um exemplo, Vanks? Claro, vamos fazer outro exemplo. Terceiro exemplo aqui para você. Agora, eu já dei exemplos de impulso gráfico, exemplo de impulso em contato com os corpos. Agora eu vou colocar um outro corpo. Uma bola de massa 350 gramas se movimenta com velocidade 4 metros por segundo. Bola com 350 gramas se movimenta com velocidade 4 metros por segundo. Determine sua quantidade de movimento. Determine sua quantidade de movimento. Bom, o que é que eu devo fazer em exercícios como esse tipo aqui? Aqui, amigos, eu tenho massa e tenho velocidade. Aqui eu teria que lembrar, se eu não tivesse conhecimento do que significa quantidade de movimento, eu ia me deparar com uma questão dessa e não ia saber para onde vou. Então, aqui vai ficar a quantidade de movimento é a massa vezes velocidade. Igual, quanto é a massa? 350. Errado. Você não vai colocar 350. A massa em quilograma. Você tem que colocar 0,35. Se você colocar 350, já errou. 0,35 vezes 4. Quando você fizer 0,35 vezes 4, você vai encontrar 1,4. Lembre-se, a massa é quilograma e a velocidade é metro por segundo. Assim que você deve proceder.